câncer de pele é o principal câncer. Você agora vai culpar o sol? Se foi de 75% trabalhando ao ar livre para 10%. Doutor Laí Ribeiro com a gente. Obrigado. Arruma um regador para mim, para regar a planta aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês dois. Quando eu recebi o convite, geralmente eu não aceito o convite para falar, eu só faço no meu canal, mas quando chegou a dupla, eu falei, não tem jeito, estou aqui. É um prazer muito grande, muito grande. E não vai ser entrevista, vai ser um bate-papo, vai ser um conteúdo maravilhoso, né, amor? E descontraído também, né? Tenho certeza que vai ser bem descontraído. E com humor, né? Porque o pai do humorismo brasileiro está aqui, né? Exatamente, Vai ser uma mistura de tudo. Do Manuel Nóbrega. Manuel de Nóbrega. Manuel de Nóbrega. Ele começou tudo. Eu lembro você lá com ele. Começou tudo. Comecei a trabalhar com ele, eu tinha 15 anos de idade. Maravilha. Fomos até... Deixou um legado, hein? Deixou. Ele deixou um banco que não vai falir nunca. Que bom que você conseguiu seguir a trilha dele, né? E toda vez, viu, Laí, que eu entro em cena, eu digo, olha, o programa é seu, não é meu, não. Que bom. Porque a praça é dele, né? Espero que ele esteja nos acompanhando aqui. Doutor, falando em gerações, né, e tudo mais, pai, você veio de família de médicos ou você foi o pioneiro na sua família? Não, eu fui o pioneiro. Foi o pioneiro. Eu venho de família de pecuarista. Meu pai era um pecuarista. E é interessante porque eu tinha 8 anos de idade, eu estava dentro de um elevador no Rio de Janeiro e entrou uma pessoa e falou assim, eu sou um tuberculoso, eu acabei de sair do hospital. Aí eu perguntei para minha mãe, o que é tuberculoso? Ela falou, você não sabe o que é tuberculoso? Naquele momento decidi ser médico. Tinha 8 anos, eu me lembro direitinho, dentro de um elevador. Ela me desafiou, eu pensei, eu vou saber a medicina inteira. Ai, que delícia! Foi dali que desencadeou tudo. E a sua formação é Brasil mesmo, né? Eu fiz o meu curso de médico na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fiz pós-graduação na PUC, no Rio. Eu sou o primeiro mineiro a ser mestre e o terceiro brasileiro a ser mestre em cardiologia. Eu estava começando o mestrado, não existia em São Paulo ainda, todo mundo tinha que ir para o Rio de Janeiro, e eu fiz o meu mestrado e nós construímos um hospital em Teófilo Otoni. E lá, uma sexta-feira à noite, tocou o telefone, para mim, eu atendi, era um gerente de hotel, dizendo, nós temos aqui um hóspede com dor no peito, dá para você ouvir? Eu falei, vou sair para um fim de semana longo, chama outro. Ele falou, já chamei 2, falaram a mesma coisa. Eu falei, estou indo. Aí cheguei lá e encontrei um indivíduo que era um juiz aposentado polonês, falava inglês muito pouco, eu também na época falava muito pouco. E aí ele comprava pedras semipreciosas no Brasil, que Teófilo Otoni é a capital das pedras semipreciosas, e vendia em Nova York. E aí eu levei ele para o hospital, fiz um eletro, ele estava infartando, infarto agudo. E aí, quando nós estávamos no caminho para o hospital, ele perguntou assim para mim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? Ele falou, Peter Marocco. Eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu conheço os trabalhos, ele é de Harvard, eu sei disso e tal. Bom, conclusão, ele foi internado, 48 horas depois o filho dele vem para Teófilo Otoni para ajudar a tomar conta do pai. Falava português, porque era casado com uma brasileira, aqui de Americana, e fica ali 15 dias, e na véspera dele ir embora, que o seu Marocco ia ter alta no dia seguinte, nós éramos 21 médicos no hospital, 3 proprietários, eu era um deles, e eu era o que coordenava o centro de estudos, e eu era o único cardiologista do grupo. E era meu dia de falar. Arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. Nossa. Aí eu vi o Peter sentado na cadeira, na primeira fileira, eu pedi permissão aos meus colegas, falei, o Peter está aqui, eu vou pedir permissão a vocês, eu vou falar no nível dele. Aí eu fiz uma apresentação de arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. Quando eu terminei, ele veio para mim e disse assim, você já tem seu Revalida nos Estados Unidos, né?
que eu formei em 72, janeiro de 73, eu fui na embaixada e fiz o Revalida. Naquela época, não sei se ainda pode, não precisava ir nos Estados Unidos, eu fazia o Revalida aqui mesmo. Eu tinha passado, 3 brasileiros passaram naquele ano, eu era um deles. Você já tem seu Revalida, não tem? Falei, tenho. É o SFMG, a gente chama em inglês. Aí, você quer ir para Harvard? Falei, não quero não. Eu tenho o meu hospital, eu tenho minha clientela, eu ganho bastante dinheiro, sou bem conhecido. Não, obrigado. Aí passam-se 6 meses, eu ligo para ele para a gente continuar conversando, ficamos amigos. Eu falei, e aquela oferta que você me fez? Ele falou, está de pé, você quer vir? Aí eu convenci os meus sócios que eu ia passar 1 ano nos Estados Unidos. Passei 17. Que barato, que barato. Exercendo a medicina lá como cardiologista. Eu fui trabalhar em Harvard, eu trabalhava no Peter Ben Brigman, medicina hospitalar. Eu nunca fui abrir consultório lá. Eu sempre trabalhei em hospital. Então eu fui trabalhar o Peter Ben Brigman, hoje chama-se Brigham Women's Hospital, é o hospital de Harvard mais acadêmico. E eu cheguei lá, enfrentei os preconceitos todos, e etc. e tal. Eu tenho até uma história bonitinha para contar sobre como é que eu conquistei Harvard. Porque eu era bom cardiologista. Eu levantava a mão, estavam projetando o caso, eu já sabia no diagnóstico, eu queria mostrar que sabia, eles não viam a minha mão levantada. Aí eu tinha as refeições no mesmo refeitório dos professores, porque eu era um fellow. Então, dava permissão para isso. E eu via os professores jogando um jogo chamado Mastermind. E eles ficavam ali empolgados com aquilo. Tinha o Mastermind, que tinha 24 mil permutações. Tinha o Super Mastermind, que tinha 64 mil permutações. E tinha o Grand Mastermind, que tinha 350 mil permutações. E eu vi os professores todos interessados naquilo. Eu fui numa livraria, comprei os livros de Mastermind, e à noite, ao invés de estudar medicina, eu estudava Mastermind, até estar em nível mundial. Aí um dia, estava lá no refeitório, e 2 jogando, um ganhou, terminou o jogo, um ganhou, o outro perdeu, o que perdeu levantou. Eu falei, posso jogar? Aí ele olhou para mim assim, quer dizer, senta aí. E eu ganhei dele. E ele chamou o outro, eu ganhei. Ele chamou o outro, eu ganhei. Aí agora passaram a me respeitar. Não porque eu era cardiologista. Bom, mas porque eu tinha ganho deles. Dos professores. Eles passaram a me respeitar pelo Mastermind. Olha, que interessante. Você vê. Mas Harvard é um sonho é mais de um caminho médico, que leva a Roma, não é verdade? Aí eu fui publicar com eles, trabalhava na unidade coronária, tratando infarto, e comecei a viajar para os congressos para apresentar os trabalhos. Então a sua vida acadêmica começou lá fora? Começou lá fora. Tá. Eu não sabia. Eu me lembro, o primeiro dia que eu fui para o hospital, eu fui conhecer o chefe do meu chefe. Eu me lembro que eu entrei na sala dele e ele falou assim, você sabe que médico sem gravata é como se estivesse nu? Foi assim que ele me recebeu. Ele me fez voltar em casa e pôr uma gravata. Aí eu falei, nunca mais ninguém me pega sem gravata. E aqui estou eu de gravata. Inclusive eu falei, em vez de gravata, eu vim à vontade. Mas você não me encontra fora de casa sem gravata. Não, eu sempre me viu de gravata. Pois é, aprendi lá em Harvard. Olha isso. Aí a segunda coisa que ele fez, ele disse, como é que é o seu conhecimento estatístico? Eu falei, 0. Ele falou, então você não pode ser cientista sem entender de estatística. Aí ele me passou os livros, eu fui, por autodidatismo, aprender estatística. Eu tinha quem me respondia as questões. Aí comecei a trabalhar com eles, comecei a publicar, foi. Mas foi muito... Fala, amor. Qual é o seu QI? Quanto? Eu nunca medi, não sei não. Vou perguntar para minha mulher, porque ela... Deve ser imenso. É uma facilidade maior. Não, eu acho maior. que é mais dedicação do que qualquer outra coisa. É bem acima do normal, pelo amor de Deus. Mas eu posso contar um pouco da minha história para você. Eu comecei a dar aula de matemática, eu tinha 12 anos. Deus me livre. Eu era professor de matemática, professor de 14, 15. Eu, com 23 anos de idade, eu era professor da UEMESCAM, no Espírito Santo. Eu era acadêmico de medicina em Juiz de Fora e dava o curso de neuroanatomia na Universidade UEMESCAM, em Vitória. Quer dizer, eu, com 23 anos de idade, eu já dava aula para universitário.
E o brasileiro reconhece o seu valor? O brasileiro, não, enquanto eu era clássico, que eu seguia o drift, eu seguia a boiada, eu fui muito respeitado. Durante 12 anos, eu fui convidado como professor estrangeiro para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Se você perguntasse assim, onde é que vai ter mais gente? Onde o Laí Ribeiro falar. Então as pessoas ficavam penduradas na janela para me assistir. E depois de 12 anos como professor convidado, dando aula, eu falei, chegou a hora. Eu acho que eu tenho que deixar de saberem que colesterol é mocinho, não é bandido. Porque o colesterol é um importante nutriente no corpo. O cérebro, nosso cérebro, é 2% do peso do nosso corpo e armazena 25% do nosso colesterol. Você acha que o Criador ia fazer uma sacanagem cósmica? Colocar um veneno dentro do cérebro e o cérebro carregar 25% de todo o colesterol do corpo e o cérebro é só 2%? Isso aí começou a me incomodar. Começou a me incomodar o fato de todos os hormônios serem feitos a partir do colesterol, os hormônios esteroides. Toda a membrana celular, o corpo tem hoje 37,9 trilhões de células. Agora está batido o martelo. Cada um fala uma coisa, mas agora chegaram à conclusão. Então, vamos arredondar para 38. Tem 38 trilhões de células. Na parede celular tem colesterol. A vitamina D3, que começou a pegar fama, hoje é respeitada no mundo inteiro, que não é uma vitamina, é um hormônio. A vitamina D3, o precursor dela é o colesterol. É que você me dá, né? É, a vitamina que eu dou e o ômega 3 também, que eu gostaria que o senhor falasse depois do ômega. Então, até eu posso fazer o seguinte, aqui, ó, esse livro aqui, que tem quase 300 referências, esse livro sobre gordura, que faz bem para a saúde, e colesterol, que é mocinho, e as estatinas, que são perigosas, eu fiz questão de trazer um para a doutora Renata. Passo as suas mãos. Obrigada, doutor. Mas você também tem o seu. Tá bom? Obrigado. Mas o meu é mais fininho. Mas não se engane com isso, não. Esse livro aqui... É uma grande verdade esse título. Esse livro aqui, ele vendeu... Ele ficou 55 semanas em primeiro lugar, entre os livros mais vendidos do Brasil. Ele passou 3 anos e meio na lista dos mais vendidos. Ele está traduzido para 9 línguas. Ele está disponível em mais de 40 países. Esse é o meu carro-chefe. O sucesso no corre. Eu trouxe para você. Eu que o digo. Legal. Muito obrigado, doutor. É fácil de ler, que é fininho, né? Então é bem tranquilo. Vou ler. E concentrado, né? Porque você conhece a história daquele sujeito que escreveu para o amigo, que já começa escrevendo, pedindo desculpa? Não. A princípio, eu te peço desculpa, que eu gostaria de escrever uma carta curta, mas eu não tive tempo para isso. Porque para você escrever, falar com menos palavras, você tem que trabalhar mais, Exato. Não é verdade? É verdade, é verdade. Doutor, e você sente a diferença da medicina de lá dos Estados Unidos? Você sentiu, na verdade, quando você voltou para cá, para o Brasil? Não senti. Eu acho que a medicina lá está tão comprometida quanto a daqui. Quanto a daqui. A medicina daqui é maravilhosa, né? Mas o que está acontecendo é que o mundo está todo envenenado. A água que nós bebemos está envenenada, está contaminada, a comida está contaminada, o solo está contaminado, quer dizer, o ar está contaminado. Então, a gente está adoecendo muito. A poluição eletromagnética é um absurdo. O 5G, claro que todos nós gostamos, porque ajuda na tecnologia, mas não vem de graça. Nós pagamos um preço grande por o 5G. Ele afeta a gente mais, entendeu? Então, essa intoxicação é geral, é no mundo inteiro, cada vez mais. Aqui no Brasil, isso é agravado ainda pelo agrotóxico. O Brasil é o primeiro per capita no mundo em uso de glifosato, que é um dos piores, que é o Roundup, que é o nome comercial. O agrotóxico, a agricultura toda. E o outro problema grande, você vai concordar comigo no minuto, é o seguinte, é a monocultura. Vou dar um exemplo. Você vai ler um livro sobre tomate, lá vai estar dizendo para você que tomate tem selênio. Isso é no livro. Se eu compro o tomate e é monocultura, e o produtor de tomate planta tomate sempre do mesmo jeito, e no final do ano ele põe um adubo que é de nitrogênio, potássio e fósforo, que não tem selênio, o selênio que tinha naquele terreno acabou.
Então, o tomate não consegue fazer o selênio do nada. Entendeu? Então, no livro fala que tem, mas na realidade o tomate que está na sua mesa não tem. Não é aquilo. Por melhor que você tenha a sua mesa, mais bem organizada, tem um pouco disso, tem um pouco daquilo, tem um pouco daquilo, na teoria sim, na prática não. Hoje, pelo menos é a minha opinião, para você ter saúde completa, você tem que suplementar. Não tem outro jeito. Entendeu? A suplementação hoje tem que fazer parte da sua dieta. Eu sempre falo isso. Isso é uma coisa que eu aprendi até, né, nas suas aulas e tudo, mas assim, na prática mesmo, o pessoal acha que suplementar é coisa de americano. Não. Né? Tem essa coisa besta de achar isso, né? Essa cultura ignorante, vamos dizer assim, né? Mas a gente que acompanha os nossos pacientes, a gente sabe o quanto é importante. Nós vivemos num país tropical e 96% dos brasileiros tem deficiência de vitamina D3. 96% tem deficiência de vitamina D3. Mas por que foi falado só agora, né? Porque assim... vem efeito estufa, né? Buraco de ozônio, vai somando, né? Sim. E também é o seguinte, em 1900, isso é uma estatística americana, tá? Em 1900, 75% das pessoas nos Estados Unidos trabalhavam ao ar livre. Em 2010, só 10% dos americanos trabalham ao ar livre. Nós aqui não tem ninguém que trabalha ao ar livre, dentro desse estúdio aqui, né? O carro está na garagem, você sai de manhã, chega à noite, você não toma sol. E o sol, que era o nosso herói, passou a ser bandido. Você evita o sol. Você tem o que eu chamo de uma doença, me desculpe. Eu chamo de heliofobia, que é o medo do hélio. Hélio é sol. Eu tenho medo do hélio, entendeu? Então a pessoa tem uma heliofobia. Foi criado isso, né? Criaram isso, lavagem cerebral. Então deixa eu trazer uma estatística interessante que vai fazer vocês pensarem. E você que está nos assistindo. Olha só, em 1900, 75% das pessoas trabalhavam ao ar livre. Em 2010, só 10% trabalhavam ao ar livre. Ou seja, fugiram do sol. Em 1900, não existia câncer de pele. Era descrito um caso, outro caso, mas de um ponto de vista prático, não existia câncer de pele. Em 2010, câncer de pele é o principal câncer. Você agora vai culpar o sol? Se foi de 75% trabalhando ao ar livre para 10%, todo mundo fugiu do sol. E aí? E o câncer de pele, que não existia em 1900, agora, em 2010, já era o principal câncer de todos eles somados.